Praça da Liberdade, a grande entrevista na Rádio 5. Praça da Liberdade, sem barreiras, sem entraves, sem meias palavras. Ideias do Norte, olhos nos olhos. Praça da Liberdade, um programa de Vítor Dias, na rádio que tem o Porto no coração. Olá, muito boa tarde, cá estamos para mais uma edição da Praça da Liberdade. E estar na Praça da Liberdade com alguém que tem, digamos, como uma das suas atividades, não sei se profissional, certamente que não, mas tem como um dos seus hobbies, ou uma das suas vocações, fazer humor, escrever humor, é sempre interessante. E eu convidei para estar aqui na Praça da Liberdade esta tarde, neste início de tarde de sábado, alguém que recentemente lançou um livro, publicou um livro justamente sobre o humor. Boa tarde, Miguel Correia, obrigado por ter vindo aqui à Praça da Liberdade, aqui na Rádio 5, a praça que é na cidade do Porto e no Norte um espaço físico, que é, digamos, a praça, é a sala de visitas da cidade do Porto, mas que, do ponto de vista aqui do espaço artesiano, é um espaço simbólico, um espaço de liberdade. E a primeira pergunta, antes de irmos propriamente ao seu livro, eu gostava que nos dissesse como é que você começa a dedicar-se a esta atividade de escrever coisas, digamos, com um sentido de humor, certamente muitas vezes não para as pessoas a rir à gargalhada, mas para retirar de lá um sorriso, ou até, digamos, como dizem alguns cómicos, alguns autores, fazer cócegas no cérebro. É essa a sua intenção? Antes de mais, boa tarde. De facto, isto surgiu na sequência daquelas algumas piadas ou aqueles trocadilhos que nós vemos no dia a dia. E inicialmente nunca com a ideia de ser publicado em livro. Foi um projeto que nasceu apenas com o intuito de ser publicado no Facebook e depois as pessoas partilharem. E eu lembro que na altura começou com duas histórias engraçadas que baseadas em trocadilhos. Uma delas foi com o slogan do candidato à presidência da Junta de Matosinhos, que ele usava, em termos rápidos, usava o slogan da ponte que nos unia, não é? Portanto, simbologia da união, sim, da ponte móvel à união das duas freguesias. Coisa que durante 30 anos sempre se manteve, quer a ponte, quer o Partido Socialista. Está a falar da ponte que une... Ponte móvel, Matosinhos a Lessa. Sim, que dá, essa, digamos, até especificamente serve para unir, mas também para separar, porque quando abre... Ninguém passa. E foi o que aconteceu. Curiosamente, no mesmo mês tivemos uma derrota eleitoral e uma avaria na ponte com ela aberta. Portanto, fez todo sentido. A ponte que nos unia desunia porque o candidato perdeu. Achei uma ironia tremenda e comecei com essa história no Facebook e de facto ainda hoje, já um ano depois, ainda continua a ser a que mais partilhas tem. Certo. Depois surgiu outra ideia, que na altura, não sei se posso fazer publicidade, mas era de uma imobiliária, que usava também. Curiosamente eles já mudaram esse slogan, que eu tinha a imobiliária usava o slogan "a porta sempre aberta". E eu achava piada, sempre que lá passava ao domingo a porta estava fechada. Por isso eu usei no texto, ou seja, está sempre aberta desde que não seja feriados e fins de semana. E curiosamente eles mudaram, por isso já não deve ter sido original. Se calhar alguém já os acusou dessa falha. Pronto, e começou assim. E dado a aceitação que teve o projeto no Facebook, resolvi submeter isto para uma editora que, pronto, achou, neste caso foi a Chiado Editora, sim, que viu alguma qualidade aqui nos textos e resolveu fazer uma oferta editorial, pronto, e foi assim que nasceu o livro. Muito bem. Mas antes o Miguel tem já algum passado de escrever? Curiosamente não. Nem humor, nem coisa nenhuma. Não, isto em 2013 deu-me... Eu não digo crise de meia-idade porque ainda sou bastante novo para isso, mas deu-me aquela coisa que tinha que fazer alguma coisa para ficar para a posteridade. Não me diga que é aquela ideia de que um homem, para ser homem, tem que fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Curiosamente, desse ditado, o que me falta é a árvore, que teoricamente é o mais difícil, porque a filha está feita, o livro está feito, falta a árvore. É o mais difícil plantar uma árvore, não me diga isso. Neste momento é porque é o que ainda me falta fazer. Vai ter que ser a sua filha a ajudar, já pode ajudar o pai a plantar a árvore. Quer o boneco, quer o nome do boneco, o Tuguinhas, foi da responsabilidade dela, e ela faz questão com 6 anos de ainda hoje me cobrar os créditos nas apresentações do nome. Faz bem.
Muito bem. E portanto, tudo isso, portanto, uma parte da sua missão enquanto homem já está cumprida. Portanto, já escreveu um livro. Começou com um documentário. Já tem uma filha. E falta já agora podemos dizer o nome da sua filha. É Leonor Correia. Leonor Correia, portanto, que é coautora aí desse grafismo, não é? Exatamente. Sim, senhora. Miguel, e então, mas agora, já que você está, digamos, no mundo da autoria de textos cómicos, o que é que você... Como é que acha que está o humor em Portugal neste momento, já agora? O humor, penso que está bem. Sim. Estamos um bocadinho distante daquela realidade, que havia só uma única pessoa, que era o Hermano José, que era a referência. Felizmente, claro. Neste momento já há mais. E de qualidade. E de qualidade, sim. Este trabalho é semelhante, porque eu tenho como grande pessoa de referência o Nuno Marco e o seu Homem que Mordeu o Cão. Sim. E este trabalho foi um pouco na senda do que ele faz. Estamos a falar em crónicas pequeninas, reais. Todas as situações que estão no livro são reais, são bizarras, têm o seu quê de ironia. Portanto, você parte do real para a ficção humorista, não é? Todas as situações têm humor. Nós temos que distinguir e tentar tirar a melhor parte das coisas, não é? Portanto, qualquer situação, por muito... Havia um ditador, que eu para não fazer publicidade aos ditadores, escuso de referir o nome dele, que dizia: quando eu ouço um humorista, rapo logo da pistola. Acha que o amor é assim tão ameaçador para quem tem poder? Diga lá. É um bocadinho. É uma forma de levar as pessoas a pensar e a interagir, e o facto de usar a ironia, acho que é uma coisa bastante salutar. Agora diz-se que, também com muito sentido de humor, por exemplo, quando se fala a um político, a um governante, por exemplo, de cultura, de música, de arte, ele rapa logo da calculadora. Portanto, é outra forma. Mas muito bem, portanto, você acha que neste momento o humor está bem, não é? Nós evoluímos. Apesar de, tenho que referir a vários tipos de humor, e eu pessoalmente não acho piada a todos. Há aquele humor mais brejeiro, que isso também no país estamos muito bem servidos, mas eu evito. Portanto, todas as situações humorísticas que estão neste livro têm a ver com situações, não em ataques pessoais a pessoas. Seria muito fácil escolher um político ou escolher uma figura pública qualquer e fazer pouco dela. Não, eu evito isso. Falo aqui em algumas pessoas, mas sempre o ênfase na situação. Porque para mim o humor está na situação, não em criticar a pessoa. Está no objeto e não tanto nos protagonistas. Exatamente. Nas situações, as situações é que, quanto a mim, são circunstâncias e não tanto nos protagonistas. Exatamente. Mas já que estamos a falar disso, já agora, enfim, você que é autor desse Tugas, não é? Sim. Enfim, nós tivemos recentemente, a nível mundial, um fenómeno, uma circunstância trágica, que foi de facto os atentados em Paris, justamente digamos, na ação de um órgão de comunicação social que tem o humor, mas sobretudo a caricatura, mas tem uma forma de fazer intervenção. Como é que você, como humorista, viu isso? Como é que sentiu isso? E qual foi a opinião que formou sobre isso? Em termos de comunicação social, aquela questão de apontar o dedo, e de facto a reação que os extremistas levaram a cabo foi totalmente injustificável. Sim, condenável. Por muito que se sintam ofendidos, o recurso à violência nunca será a solução. Sim, sobretudo violência extrema, não é? Eu de facto aproveitei essa história e independentemente das histórias que estão aqui publicadas no livro, o bichinho da escrita ficou e ainda existe no blog. 2 dias por semana saem novas histórias. Portanto, à quinta e ao domingo saem novas crónicas, independentemente das que estão aqui no livro. E uma delas foi exatamente o meu amigo Charlie, que eu falei exatamente sobre esse episódio específico. Só que transpus para a realidade portuguesa. E nós temos uma coisa que é fantástica, que é: nós estamos numa hora a apontar o dedo e de facto a criticar e a dizer que aquilo não foi feito, mas quando aparece alguém com uma opinião diferente, nós rapidamente mudamos o nosso sentido patriótico e começamos a apontar. Na altura, a figura pública, o Gonçalo, não me recordo o nome bem completo, mas ele veio dizer que se calhar os franceses também tinham o seu quê de culpa. E aquelas pessoas todas rapidamente resolveram apontar armas para a voz contraditória. Ou seja, aquela liberdade que nós aspiramos e aquela liberdade que nós tanto vendemos, rapidamente passamos de vítima para acusador. Certo. E eu transpus um pouco a ironia desta história, está de facto nisso, que nós estamos num país que, para fazermos uma manifestação pelo preço da gasolina, pelos cortes, pela austeridade, não a podemos fazer
sob o risco de levarmos tanta porrada da polícia que nem tiramos os cartazes da mochila. E, no entanto, naquele dia, tudo foi permitido. Podemos colocar cartazes em monumentos nacionais, que outros já o tentaram fazer por outros motivos e rapidamente a polícia interviu. Ou seja, houve aqui 2 grandes pesos, 2 medidas. E eu, na altura, escrevi isso, porque se calhar aquela ideia, de facto, as manifestações e a solidariedade, ótimo, fantástico, mas cuidado, não vamos ganhar coragem para apoiar os franceses, que até há meio ano não os podíamos ver porque votaram contra o Cristiano Ronaldo, e de repente já gostamos dos franceses, e passados uns dias já não gostamos outra vez. Ou seja, para mim a ironia está nesta situação, que nós somos capazes do bom, mas passados uns minutos já somos capazes do pior. Miguel, eu estou a ouvi-lo. E já agora, enfim, é uma forma dos nossos ouvintes também conhecer o Miguel Correia, que é o autor deste livro. O seu blog existe, está na internet, não é? Exatamente. Já agora pode dar o endereço aos nossos... cronicatugas.blogspot.pt. Portanto, cronicatugas.blogspot.pt. Portanto, nessa altura podem consultar se quiser. Se calhar vai lá estar que nós estamos aqui, não é? Claro que sim. Informação. Claro que sim. No Facebook já consta? Já consta. Agora, a questão que eu coloco aqui é, de facto, como é que você, sobretudo, sente a liberdade? O que é a liberdade para si? Como é que a sente? Como é que a vive? Como é que a exerce? Eu, correndo o risco de ganhar e de perder alguns ouvintes que neste momento estão a nos ouvir, eu acho, e muito honestamente, e de facto todo o trabalho é baseado na verdade, e tem que ser honesto comigo e também com os ouvintes e com os leitores. Eu chamo a liberdade um grande golpe de marketing, digamos assim. Porque basicamente nós... lá. Claro que sim. Isso também está lá, podem ver. Inclusive essa está no livro. Essa está no livro, que fala da democracia. Foi-nos incutido que o fascismo e que a ditadura eram muito má e que não podíamos fazer nada. Eu tenho a sensação, e repare, eu nasci em 79, já nasci com a liberdade. Exatamente. Já não passei pelo 25 de Abril. Mas tenho a sensação, pelo que eu se dizer, que estamos, eu não digo igual, mas estamos quase ao mesmo nível de há 30 e muitos anos atrás. Pelo aquilo que eu lhe mencionei. Queremos fazer uma greve, temos que pedir autorização ao patrão e perguntar se dá jeito ao patrão ou não. Caso contrário, vem a requisição civil, vêm os movimentos todos e que nos impedem de fazer a greve. Queremos contestar uma manifestação, temos que pedir autorização à polícia, se podemos cortar a estrada, se vai fazer diferença a alguém ou não vai. Ou seja, estamos muito condicionados outra vez. E depois gera-se aquela ideia que as pessoas vão às eleições e resolvem tudo. Mas para mim também está errado. Mas, enfim, Dadoso, pelo seu discurso, enfim, podia levar muita gente a pensar que você era anarquista. Não, pelo contrário. Não tenho, nem tenho... É evidente, compreendo. Claro que sim. Se diz que vai fazer uma manifestação por cortar uma estrada, por exemplo, isso é tal questão, quem é que tem o direito de impedir que outros cidadãos, no uso da sua liberdade, passem numa estrada para ir para o seu emprego, para ir para qualquer lado? Pergunto eu. Atenção, não estou a fazer nenhum juízo de valor, não é? Estou só a pôr-me do outro lado da questão, do reverso da medalha, não é? Eu defendo que as pessoas lutem pelos seus ideais, sem dúvida. Aliás, disse eu isso há pouco no comentário sobre o Charlie Hebdo. Agora, chegou-se a uma altura que as próprias pessoas o absurdo perderam a vontade de lutar e deixaram que quem de direito se defendesse. Mas quem é esse quem de direito? A parte que está no governo. Sim. Que entretanto, repare, nós chegamos a uma altura que nós partimos em 74, quer para as cores políticas, quer os sindicatos, partiram do mesmo pé de igualdade. Veja quem perdeu a força nestes 30 e tal anos. Quem é que continua com os mesmos ideais e quem é que, pelos bastidores, sem que as pessoas interfiram, porque o mal está aí, a ironia está aí, é que nós criticamos, mas repare, quantas pessoas vão a uma Assembleia Municipal? Quantas pessoas exercem o seu direito? Miguel, mas todos são livres. Miguel, quantas pessoas no seu prédio vão a reuniões de condomínio? Exatamente. Pronto. Ainda pior aí. Portanto, e é todos uma coisa temos a liberdade, só que diz respeito achamos, diretamente, claro, não é? Claro que sim. Só que achamos que se nada fizermos tudo está bem. Há de sempre alguém que vai resolver por nós. A ironia está aí. Nós somos livres, mas não praticamos. Mas essa não é, digamos, uma espécie de pecha messiânica, ou seja, nós estarmos quietos à espera que alguém venha salvar e resolver
colocar, digamos, no fundo isso é sempre os resquícios do paternalismo, não é? Claro. Nós temos, e é uma parte, repara, nós temos um passado em termos de Portugal que é uma coisa gloriosa. Nós tomamos a coragem, fizemos caravelas, fomos aos descobrimentos, demos 9 mundos ao mundo, éramos corajosos. Aliás, os franceses diziam: oh, raio do povo que não se governa, deixa governar, não é? Não, isso eram os romanos. Os romanos, exatamente. Mas mesmo os franceses também tiveram, que Napoleão nunca nos conseguiu invadir. Os gauleses é que exatamente. De repente, eu pergunto, onde é que isto correu mal? Porque de repente ficamos todos completamente pacatos, submissos, completamente, deixamos que os outros governem por nós. Não somos um país irreverente, não é? Um povo irreverente. Questionamos, como aconteceu com os escudos, ou como aconteceu com o preço da gasolina nos primeiros dias, e não, até nem vou pelaquela estrada porque não quero pagar. Vamos ter agora a mesma coisa com as sacas plásticas, com os seus 10 cêntimos, nos primeiros 15 dias ou um mês, toda a gente vai questionar e até se calhar até vão levar sacas de casa. Mas passado um mês ou dois, já que se lixe. É só mais uns trocos. E a verdade é que com isto vemos o que se passa agora na Grécia e outras forças políticas a mudar. E nós continuamos aqui. Temos a liberdade, de facto temos, mas não lutamos por ela. Achamos que é uma coisa garantida e se calhar já nos roubaram um bocadinho dela sem que nós tivéssemos dado fé. Muito bem. De qualquer forma, enfim, a razão de estar aqui hoje não tem apenas a ver com isso, como é evidente. Nós queremos apenas conhecer um pouco quem é a personagem do Miguel Correia. O Miguel Correia disse-me que nasceu em 79, não é? Portanto, neste momento tem qualquer coisa 35. Como 35 anos, ainda está, do ponto de vista dos jovens agricultores, ainda é um jovem, não é? Pode ser até aos 45. E portanto tem certamente uma visão muito influenciada pela sua idade. De qualquer forma, aqui se eu lhe pedisse para nos contar um bocadinho do seu percurso, onde é que nasceu? Nasci em Matosinhos. Em Matosinhos. Nasceu, estudou lá? Estudei lá. No liceu ou já no ensino secundário? Não, fiquei-me apenas pelo secundário. No secundário. E entretanto posso perguntar o que é que faz na vida profissionalmente? Pode, claro. Eu costumo dizer que eu sou um filho da escola pública. Que andei 12 anos a estudar e agora faço uma coisa há 8 anos que nada tem a ver. Eu, neste momento estou ao serviço da Metro do Porto como maquinista. Apesar de eles não gostarem muito desta designação, mas a verdade é que... Porquê? Porque não é uma designação oficial. Isto já remete... Então qual é a designação oficial? Agente de condução. Aí agente de condução. Isto já vem atrás com a CP, com as sempre categorias profissionais. Agente de condução. Muito podia ser condutor, mas maquinista. Pronto. Enfim, você vê lá na máquina bem a conduzir. Aqui não tem nada que conduzir, é só conduzir a máquina, não é? Exatamente. Tem mais um bocadinho, mas pronto. Sim, mas certamente pronto. tem. Do ponto de vista de segurança, certamente tem muito mais coisas que tinham. Mas de facto estou lá, já vai para o 9º ano que lá estou a trabalhar, mas... E gosta do que faz? Gosto do que faço. Sim, e também encontra motivos de humor, ironias no método? Bastante. Apesar de eu evitar colocar algumas histórias que me chegou ao conhecimento, porque senão costumo dizer qualquer dia entro nas salas e todos se calam porque pensam que eu estou à procura de histórias, não, pelo contrário, não. E devem acontecer algumas também com piada no claro que sim. Mas também que algumas também são mais aquele humor mais técnico, não é? Porque para eu contar alguma coisa que se passa com piada tinha que informar as pessoas do meio e chegava a uma altura a história ficaria tão longa claro. Que perderia o interesse. Pois, às vezes também precisa de um enquadramento. Miguel, e como é que está a correr esta edição? Portanto, eu sei que a Chiado Editores muitas vezes os autores têm que comparticipar, têm que comprar uma parte da edição. Foi o seu caso? Não foi exceção. O contrato da Chiado é um contrato típico onde sai uma edição com 500 exemplares que é financiada pelo autor. Neste caso, eu quando recebi o contrato e vim perante uma situação que era ou investia do meu bolso sem ter a noção do retorno ou não, e neste caso, em março do ano passado, fiz uma coisa que estava na moda, que era um palavrão, que era o crowdfunding. Que em português basicamente é um peditório. Sim. E na altura lancei-me durante 2 meses, de março a maio. E teve resultados? E deu resultado. Portanto, eu faço parte daqueles 42% de sucesso. E conseguiu, digamos, conseguiu financiamento. Todo total? Exatamente. Portanto, o valor que na altura foi solicitado foi reunido e neste caso permitiu-me... Portanto, você ficou com a edição toda, certo? Fiquei com a edição toda. Ou seja, toda isto nos 500 exemplares, não. Ficamos com uma parte, que neste caso foram 130. Ok.
Portanto, o valor que eu pedi foi para esses 130. Ok. Os outros estão em posse da editora, Da editora. que são colocados nas apresentações e na venda ao público. Mas diga-me uma coisa, por exemplo, uma pessoa que queira comprar o seu livro, como é que pode fazer além do site da editora, certamente? Exatamente, além do site da editora, mas eu aconselho, pronto, eu tenho feito algumas apresentações nas grandes lojas livreiras, portanto, neste momento é com grande FNACs, orgulho, assim, não é? Almedina, FNAC, sim. El Corte Inglês, Certo. Bertrand e a UC, portanto também está disponível online pela UC. Sim, sim. Não está em todas as FNACs, porque o estoque físico é apenas disponibilizado nas lojas onde eu faço as apresentações, mas em qualquer FNAC do país, por encomenda, o livro está na base de dados e em 1, 2 dias ele fica disponível. Muito bem. Portanto, estamos a falar de um livro, certamente, digo eu, o Miguel Correia não fez o livro, não o escreveu para ganhar dinheiro. Não, Foi de mesmo todo, realmente de todo. para poder ter esse prazer de ter um livro publicado e que ele fosse Exatamente. lido por outras pessoas. Acha que as pessoas se podem divertir a ler o seu livro? Eu espero que sim. Que é uma coisa que faz falta, não é? As pessoas divertirem-se. Apesar deste clima que rege sisudo, o país, cinzentão, acho não é? que é necessário um bocadinho de humor. E usando, lá está, o tal conhecimento dos transportes públicos, por isso é que todas as crónicas são pequeninas, estamos a falar de crónicas também no A5, todas numa página, porque as pessoas possam ler, gostar, rir, dar uma gargalhada. Houve alguém já que me disse que quase que está proibido ler o livro no local de trabalho porque as gargalhadas eram tão grandes que os colegas próprios mandavam-nos estar calado e impediram de rir o livro, o que é um bom sinal. E mesmo todo o feedback que tenho tido... Isso é uma tem sido... censura, digamos, de alguma forma. Um bocadinho. Sim, mas, Um pronto, bocadinho. mas é se calhar natural. O local de trabalho não é para estar a ler os tugas, não Ou é? pelo menos não manifestar-se sim, daquela podia maneira. ser na hora da pausa para o café ou então na hora do almoço. Miguel, se de todas as crónicas que você publicou nesse compêndio, no fundo nessa coletânea de crónicas, certamente tem algumas que deve ter esse feedback, de que há umas que são mais, digamos, mais interessantes ou mais procuradas do que outras, porque elas estão no seu blog, não é? Exatamente. Há um top 10 das duas crónicas, não? O top 5, que é que eu tenho Five, usado, sim. porque é sempre difícil pedir um autor para escolher, é quase como pedir a um pai que tem muitos filhos Não, para mas o que eu escolher. gostava de dizer é se tem alguma hipótese de mensurar isso no seu blog, digamos, pela forma, as visitas que elas têm. Sim. Porque geralmente é que eu tenho mais apostado também mais nas apresentações. Sim. Se bem que nota-se, e curiosamente nota-se, eu não tinha essa ideia, mas nota-se que já há uma grande evolução na parte escrita, apesar de com poucos meses, e também fruto de eu não ter grande passado na escrita, mas nota-se que as primeiras histórias estão mais curtas e agora a própria escrita tende a aumentar os textos. A fluir mais. Tanto é que eu às vezes dou por mim a lutar contra as margens das páginas para que isto não passe para as 2 páginas, que é o critério da história. Muitas delas são vivências pessoais e curiosamente são essas que me permitem, portanto, de certa forma, extrapolar mais. pode ser também um livro autobiográfico, não é? Também. Sim. Eu, como Tuga, não me ponho de fora. Eu faço questão de dizer isso às Tuga, pessoas. portanto, é o Portuga. O português, portanto, seja em que parte do país seja, e vão encontrar aqui várias histórias, seja de Ponte Lima até o Algarve, porque em qualquer ponto do país há humor e há situações bizarras que acontecem. Mas claro que aquelas vivências pessoais que permitem contar mais pormenores e às vezes dou por mim também a não consigo contar tudo. Miguel, vamos então agora, se eu lhe pedisse, digamos, daquelas que estão no top 5, que partilhasse connosco, Claro que sim. a number one, pode ser? Há 2 histórias que estão em pé de igualdade. Sim. Uma delas passou-se em Ponte Lima. Então vamos à primeira e depois daqui um bocadinho, depois da Certo. conversa, iremos à segunda. Que eu achei senão- achei bastante delicioso porque eu estava a almoçar com a minha esposa, foi uma visita que fiz a Ponte Lima, estava a almoçar com a minha esposa e longe de imaginar que na mesa ao lado isso se ia passar, mas simplesmente então eu passava a ler. Todos nós temos uma certa altura nas nossas vidas, começamos a ter a noção que estamos a envelhecer. Principalmente quando alguém vem à nossa beira e nos pergunta, nem que seja por uma estatística qualquer, qual é a nossa idade. Se quando tínhamos 18 anos dizíamos logo com grande vigor, tenho 18, agora se calhar já fazemos uma pausa para tentar assimilar aquele número que vamos ter que dizer e nunca gostamos do que sai. Depois disto, muitos de nós chegamos à conclusão que o médico de família passa a ser o nosso melhor amigo. É muito curioso, os anos de loucura e rebeldia passaram nos instantes em que nós tínhamos dado fé.
A discoteca de antigamente agora é o centro de saúde. Aumentam as angústias, as consultas, exames médicos. Todos temos medo de adoecer. Os conselhos médicos são seguidos à risca como mandamentos escritos na pedra. Isto nos primeiros meses, enquanto o medo de morrer está no modo histérico. Depois disso, e como vemos que nada acontece, começamos a duvidar das capacidades médicas do até aqui nosso melhor amigo. Ele exagerou. E se possível, até tentámos enganar o médico. E há maneiras muito originais. No restaurante em Ponte Lima, chegou um casal de meia-idade. Ficou sentado numa mesa junto à minha. De frente a mim o homem. Aspecto débil, mas tipicamente português. Aquele aqui uma parte, aquela imagem que nós temos, não é? Aquele bigode farfalhudo, o cabelo gorduroso, a corrente de prata por fora da camisola e aquela unha de dedo mindinho enorme, não sabemos lá muito bem para quê. Depois de ter feito o pedido, chegou a empregada de mesa com as entradas. Vinha com uma travessa de salada. De repente, vejo o homem a pegar na máquina fotográfica. Uma recordação da esposa, pensei eu. Não. Para meu espanto, fotografou a salada. De vários ângulos. De repente, passado um bocado, chega uma enorme travessa com rojões e arroz de sarrabolho, prato típico de Ponte Lima. E enquanto o homem guardava a máquina, ouviu-a dizer para a mulher: vês? A médica vai ficar tão feliz com a minha dieta. Agora, mulher, come tu a porcaria da salada. Isto, de facto, longe de eu imaginar que ia acontecer aquilo, porque onde menos se espera há alguém que tem um comportamento tipicamente engraçado. E se calhar o senhor não fez aquilo por mal, ou então fez, se calhar exagerou, mas a verdade é que quando eu ouço aquela frase, eu disse, não, a sério, tenho que registrar isto, porque de facto esta história é deliciosa e continua a ser nas apresentações que eu tenho feito. Ninguém está à espera deste final. Isto dava quase para fazer um sketch humorístico de stand-up comedy, sem dúvida nenhuma. Muito bem, e portanto esta é uma que está no top 5, é isso? Esta é uma das que de facto tem feito algum sucesso, e porque de facto quando eu tento escrever uma história, eu tento que o leitor, ou neste caso o ouvinte, não imagine o seu final. O final tem que ser imprevisível. Surpreendente. O Miguel, quando antes de publicar, ou escreve, publica, ou costuma partilhar com alguém para ver se realmente aquilo está no ponto, tem algum cuidado com a correção formal, tem algum processo que aplica aí? Não, é assim, eu costumo dizer que quanto mais pensar no texto, menos piada ele acaba por ter. Porque quando pensamos muito na frase... Portanto, acredita na espontaneidade, é isso? Na espontaneidade, exatamente. Faço o texto, escrevo, imprimo para ver se por acaso estou a repetir as mesmas palavras, porque temos muito esse hábito. Escrevemos como falamos e às vezes estamos sempre a usar o mesmo léxico. Sim, e outras vezes utilizamos bordões de linguagem que não servem para nada, não é? Pronto. E depois também acabo por andar à luta com o computador, porque o computador está pela nova escrita ortográfica e eu não quero, faço pela antiga, e por isso chega a alturas que tenho o texto no Word cheio de tracinhos vermelhos e acabo por mim a pensar... Mas não quer o acordo ortográfico por alguma razão especial, não? Porque custa-me muito habituar a ele. Okay. Quando pensamos numa palavra, pensamos que tem o C ou que tem a maneira antiga e evito. E mesmo também porque acho que isso ainda não está oficial, ou está oficial aqui em noutros países não, mas pronto, era mais uma história que eu podia aproveitar. Exatamente, sem dúvida como é que a língua bem mudou e os outros não a querem. É verdade. E portanto, este tipo de escrita no blog, enfim, eu confesso que não fui ao blog ainda, irei depois, até porque a nossa conversa, digamos, acontece, digamos, quase por acaso, ou melhor, o convite para cá estar é quase por acaso, mas a verdade é que certamente isso muitas vezes depois provoca reações das pessoas, dos internautas, não é? Sim. E tem também algumas certamente que o surpreendem, não? O facto das pessoas responderem e comentarem já é uma surpresa em si. Sim, mas comentarem se calhar com outras piadas, com apontamentos um bocadinho... Sim, e tenho quem me telefone e tenho quem me dê. Aliás, eu tenho histórias publicadas que foram colegas e amigos que me contaram alguma peripécia ao qual eu digo, tens que me deixar contar isso à minha maneira. E depois tenho aqui também uma que tenho todo o prazer em ler, que envolve o GPS. Sim. Então, muito bem. Quem conduz um metro não precisa de um GPS. Não, mas isto é o que eu digo. Do metro vou encontrar poucas. Sim. Mas, por acaso, isso foi uma história que se passou com o colega meu. E, de facto, a história chama-se A Frase Marcante. Que eu estou a passar a ler. Que, através do Facebook, chegou uma triste notícia. Um primo afastado da família Santos, cujo contacto se tinha perdido com o tempo, acabara de falecer.
Tirando partido das redes sociais, um amigo comum resolveu anunciar publicamente tal acontecimento. Eu aqui confesso que o Facebook tem uma grande lacuna, que quando aparece uma notícia destas, nós temos duas hipóteses: ou ignoramos ou colocamos gosto. Mas ao colocar gosto em alguém que acabou de falecer, dá uma sensação errada. Parece que, caramba, finalmente o gajo morreu. Estou a ver que não. Estamos eufóricos com tal notícia. Pronto. Mas infelizmente é assim que funciona. A cerimónia religiosa seria dentro de poucos dias na igreja de Mafamuda, em Gaia. Por respeito à família e com a firme certeza que dificilmente iriam reconhecer alguém devido aos longos anos sem qualquer contacto, resolveram mesmo assim marcar a presença e prestar uma última homenagem ao defunto. Confiantes nas novas tecnologias, seguiram a viagem, acreditando cegamente nas instruções do telemóvel, que também serve como GPS. Em pouco tempo, e sem quaisquer sobressaltos, estavam em frente à referida igreja, ganhando coragem para entrar e enfrentar uma pequena multidão de ilustres conhecidos em redor do caixão e com aqueles olhares penetrantes e ferozes quando chega algum forasteiro. Sim, porque as pessoas têm sempre esse hábito de quem é este que entrou. Quem é? De onde é que ele vem? Dentro da capela. É primo, não sei o quê. Dentro da capela, um silêncio digno do local em questão. Quando se preparavam para colocar o ramo de flores, o silêncio da capela foi subitamente interrompido por uma voz de mulher, com um tom suave mas determinado, que não deixou nenhum dos presentes indiferente. Então ouviu-se: chegou ao seu destino. Incrédulos, saíram a correr e ainda hoje recusam voltar à igreja. Todos nós usamos o GPS e todos nós ouvimos esta frase, mas esta frase em frente a um defunto, chegou ao destino, meu caro, como é que se consegue explicar isto? E quando me contaram esta história, simplesmente porque alguém se esqueceu de desligar o telemóvel, eu disse logo: tem que registrar. Vou registrar. E de facto, há uma coisa que eu também costumo fazer, é que se é um artigo que eu vejo no jornal ou vejo na televisão, e há aí canais televisivos que de facto quase todos os dias tinham motivos para escrever história, quando são estas histórias pessoais, eu faço questão que as pessoas as leiam primeiro. Portanto, aquilo que me perguntou há pouco, se tem algum cuidado, quando são histórias pessoais que alguém me conta, eu faço a pessoa que partilhou consigo, leu e aprovou. Faço questão que ela seja a primeira a ver. Apesar de aqui não estar referente só à família Santos, mas eu faço questão que a pessoa veja e que dê o seu selo de qualidade e que de facto também se envolva Esse Santos até pode nem ser o nome original, não é? Sim. Claro. Mas faço questão que a pessoa veja e que dê o seu selo de qualidade e que aprove. Portanto, e lá está uma situação caricata, não é? Mas que tem a sua piada, não é? No fundo acabou por transformar um episódio, digamos que é triste, não é? A morte de uma pessoa, um velório, com um apontamento inesperado, caricato, mas que realmente cortou esse peso. Este tipo de, digamos, de temáticas que o Miguel aborda no seu livro, portanto, pelo que eu percebo, é muito transversal, vai a todas, não é? Sim, vai encontrar aqui tudo. Por exemplo, do futebol, tem alguma coisa? Tenho. É capaz de encontrar aí? Curiosamente, sim, claro. Mas volto a dizer, na questão da brincadeira, sim, permite-me, da situação. Certo. E eu vou usar uma que é muito conhecido e tenho que dizer isto antes de contar a história, que sou adepto também do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Sei que esta rata também apoia o Futebol Clube do Porto, mas houve aqui uma peripécia curiosíssima que foi com o antigo treinador que nós tínhamos cá. Eu penso que há... o treinador do Futebol Clube do Porto, neste caso que está agora no Paulo Fonseca, que é o Paulo Fonseca que está agora no Paços de Ferreira. E na altura ele teve uma situação caricata que eu resolvi aproveitar, que é assim, chama-se a geografia da bola. E volto a dizer que eu não vou falar mal nem do Paulo Fonseca, porque também nisso já houve quem tivesse falado muito. Então diz assim, que tenho plena noção dos perigos que enfrento quando resolvo abordar de forma humorística as questões futebolísticas. Muitas amizades de longa data foram irremediavelmente danificadas à custa da paixão exagerada pelo clube de futebol. Mas a vida de um profissional da bola não é fácil. Durante a carreira, entre seleções e clubes de estatuto europeu, treinadores e jogadores podem afirmar que estiveram em centenas de cidades em todo o mundo. E o que conhecem delas? Os aeroportos, os hotéis e os estádios. Mais nada. Um treinador que não esteja habituado a esta rotina claramente ficará confuso com tanta geografia. E sabemos bem que a imprensa é feroz. Paulo Fonseca recebeu o convite para orientar o Futebol Clube do Porto depois de uma excelente época aos comandos do Paços de Ferreira.
Uma recompensa pelo trabalho desenvolvido, mas acrescida de uma enorme responsabilidade e pressão dos adeptos por resultados imediatos. A prestação da equipa, exibições e resultados não foram os desejados e rapidamente surgiram vozes de discordância com o trabalho do treinador e no mundo da bola, o míster é o primeiro a ser corrido. No rescaldo do primeiro jogo de uma eliminatória da Liga Europa e perante o jornalista em crédito, aconteceu o impensável e digno nos recordes do Guinness. Completamente desorientado, afirmou que a sua equipa, no próximo jogo, vai defrontar 4 adversários em 3 cidades alemãs. Por sorteio, o adversário legal é o Eintracht Frankfurt, mas garante que vai a Leverkusen discutir o resultado com o Dortmund e que a eliminatória está em aberto porque o Bayern de Munique no jogo nem chegou à baliza. Portanto, real. Conseguiu uma coisa digna. Lá está, estava habituado a deslocar-se pouco aqui, mas a pressão é grande, não é? E portanto leva estes momentos e de facto muito irrefletidos. Quando a pessoa está sob pressão é natural que isso aconteça, não é? Mas neste caso particular, os seus companheiros de clube, correligionários do clube, alguém algum dia se manifestou contra esse texto? Não, porque lá está, porque eu tenho esse cuidado de não entrar naquele humor ofensivo. Cáustico, não é? Eu dou um exemplo que saiu num jornal há pouco tempo, que era, alguém fez uma entrevista a um humorista. Pronto. E então, a qualquer pergunta que o entrevistador fez, saiu um ataque pessoal. E eu li aquilo e até tinha em alguma conta o humorista, mas no final daquele texto perdi um bocado porque eu não gosto desse humor, ou porque chegaram-lhe a perguntar qual era uma coisa que ele precisava muito de saber e ele responde qual era o produto que o Tony Carreira usa para segurar a peruca. Quer dizer, isto não é humor, quanto a mim isto não é humor, isto é um ataque pessoal que se faz a alguém que, pronto, já que não conseguimos o estatuto dele, tentar diminuir a pessoa. E portanto, no fundo, o que eu lhe queria perguntar também é se para além do blog, o blog creio que tem sucesso, porque as pessoas vão à internet e facilmente chegam quando estão à procura de expressões, ou de piadas, ou de histórias, e às vezes escrevendo algumas palavras lá vem o Tugas, não é? Exatamente. Lá aparece e portanto é fácil, entre aspas, tropeçar no seu blog. Agora, e o livro, como é que está neste momento a correr? O livro é bastante recente, eu ainda não tive feedback da editora, só o terei lá mais para o final do ano. Porque portanto, estamos a dar aqui também um empurrãozinho, não é? Claro que sim, e tenho que agradecer. Não tem nada a agradecer, nós é que temos muito gosto em que esteja cá. Porque acabou por ser muito fácil a edição do livro. E isto quase também serve como referência a quem tenha estas ideias, e de facto são salutares e mais houvesse. Mas a verdade é que depois, para a promoção do livro, quase todos nos perguntam quem é que temos de famoso ao nosso lado. Mesmo nas apresentações que tenho tido, de facto... E tem conseguido levar famosos? Não, a minha agenda de VIP está em branco. De facto, ainda não. E de facto, dou por mim a fazer quilómetros. Alguém fez o prefácio do seu livro? Não tem prefácio? Não, tenho apenas o agradecimento àqueles que eu costumo chamar, àqueles que são os mais malucos do que eu, que está no final do livro, que foram todas as pessoas que entraram no crowdfunding e que fizeram acontecer, pessoas e associações. Mas identificou, portanto, isso foi um processo transparente, sim. Não é? Sim, foi transparente. Parte. Sabe quem é que deu, o quê, quanto, não é? Claro que sim, os seus devidos agradecimentos estão no final do livro, porque aliás sempre disse às pessoas que... E foram pessoas anónimas ou pessoas conhecidas a contribuir para o seu livro? Não há famosos. Não? Não, famosos não. Tudo que tenha famosos, confesso que devo ser alérgico ou qualquer coisa, porque eles não aparecem. Não foi por falta de tentativas, mas é tal questão, é o nome neste momento diz tudo, e quando se é um ilustre desconhecido é muito difícil se ingrar. Portanto, o Miguel Correia ainda não intentou, digamos, um plano de marketing pessoal, não é? A marca pessoal. E curiosamente é aí que reside um pouco o meu desânimo, porque eu estava na ideia que, do facto de ter entregue isto a uma editora, que a editora teria os contactos e que eu me limitaria neste momento a gerir a minha agenda. Mas não. Infelizmente eu posso dizer que já fiz 11 apresentações e curiosamente em 2015 já fui
quer à FNAC de Leiria, quer à FNAC de Alfragide. Em fevereiro voltarei à FNAC de Vasco da Gama. Tudo isto são despesas que o autor tem. Não são coparticipadas, e se me perguntar o lucro, eu digo-lhe já, não me esqueça, porque não dá. Aliás, eu escrevi... Mas isso é claramente um hobby, não é? É mesmo um hobby. Eu escrevi no Facebook que eu devo ser um daqueles parolos que ainda faz as coisas por gosto. Porque se fosse a pôr economia no livro, nem sequer passava de Lessa da Palmeira para baixo, porque não dava. Mas de facto luto pelo trabalho e aceito... Onde é que você vendeu mais livros? Foi em Lessa da Palmeira, não? Não, curiosamente não. Neste momento a grande apresentação que eu tive, que mais se assemelhou a uma apresentação completa de alguém famoso, foi de facto no dia 15 de novembro no El Corte Inglês em Vila Nova de Gaia. Sim, correu bem aí? Aí sim, correu. Infelizmente nos outros locais as pessoas pegam no livro e voltam a pausá-lo, e mais para o final, para meio do ano, receberei o primeiro relatório de vendas. Eu próprio também estou curioso para ver como é que isso está. Neste momento o grande barómetro é as unidades que eu tenho em casa, ou que neste caso, felizmente, já não tenho, o que significa que pelo menos 150 exemplares foram vendidos. Miguel, agora gostava de lhe pedir que escolhesse, nós tivemos um critério que foi o top 5, depois fomos ao futebol, que escolhesse aí mais uma das suas crónicas para ler aqui aos nossos ouvintes. Eu tenho que terminar com romance. Eu não quero que as pessoas pensem que... Você é um romântico? Um bocadinho. Como é que se consegue ser um bocadinho romântico? A minha esposa, que vai estar bem certeza, vai-me trocar a fechadura da porta quando eu chegar a casa, mas eu de facto digo que sou um bocadinho romântico, que sou daquele caso típico que casei com a única com quem namorei. Para mim a noção de romance provavelmente implicaria mais escolhas e mais oportunidades. Você é homem para oferecer flores à sua mulher? Cheguei a oferecer, fiz Chegou? No primeiro... Já não oferece flores? Não, meu caro, porque ao preço que as flores estão são terríveis. No primeiro ano que namorei... Mas há muitos jardins, olha que lá por Matosinhos também há muitos jardins, e até com boas flores. E também há de ver o tamanho dos cães que andam a passear pelos jardins, não é? Não, no primeiro ano que namorei tinha essa tradição, porque cada mês oferecia uma rosa. Estava no investimento. Rosa. Quando cheguei ao 12º mês e vi o preço que as flores estavam, disse logo a elas: escolhe outra coisa, porque flores daí o romantismo caiu por terra, não é? Caiu por terra, aí já caiu por terra. Sim, senhor, muito bem. Mas de facto continua, como eu digo... Não dedicou nenhuma crónica à sua mulher? Não. Nem tem nenhuma inspirada nela? Não, é como eu digo, quero continuar a viver lá em casa sossegado e não quero que ela me troque as fechaduras, mas de facto aproveitei esta história que foi de um colega meu que vive, este sim, bastante romântico, mas à sua maneira. Sim. E eu deixo sempre esta história para o final das apresentações, porque não quero que as pessoas pensem que, bem, ele fala mal de tudo, que é a primeira ideia que as pessoas têm. Não, mas há romance também no livro. Mas antes de ler a história, tenho que dizer que há romance à maneira tuga. Ou seja, e parafraseando a minha filha, numa frase muito engraçada que ela disse numa apresentação, foi que se a história está aqui é porque alguma coisa correu mal. E baseado neste espírito, então eu vou-vos contar a mais bela história de amor. Romeu é um jovem divertido, responsável e solitário. Nunca pensou na mulher perfeita ou constituir família. Ainda tenra idade, tinha a perfeita noção que o casamento implica perder a liberdade e a espontaneidade que tanto aprecia. Esta frase é lindíssima, que sempre que eu estou a contar na apresentação, levanto o olhar e vejo que os homens casados estão todos a abanar com a cabeça, a concordar que sim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Casei-me. Viajar, a única paixão. Angola, destino de eleição. O clima, as paisagens, as praias, o mar, a gastronomia, as calorosas raparigas angolanas. Conhecia os locais mais importantes. Já não se deixava enganar como um qualquer turista. Este ritual voltou a ser cumprido. Conseguiu alguns dias livres e viajou para Luanda. Longe de imaginar que o Cupido estava por lá em trabalho. Dias depois da chegada e quando se preparou para um passeio matinal, foi abalroado por um carrinho de malas desgovernado na entrada do hotel. Por detrás da confusão, Julieta. Morena, olhos castanhos, cabelos longos, lindíssima. E em pânico, pelo momento constrangedor que acabara de criar. Depois deste estranho encontro, combinaram sair juntos e cada vez mais tudo parecia perfeito como num romance. Os dias passaram rapidamente. O regresso era iminente. Não.
Aquela felicidade não podia terminar. Não assim. Num gesto de plena loucura, fez o pedido de casamento. Viveriam em Portugal. Depois dela pensar, aceitou, ficaram noivos. Fizeram as malas. Tudo pronto para o regresso a Portugal. E, meu Deus, tantos planos. Quando o despertador tocou, beliscou-se e sorriu, pois não estava a sonhar. No aeroporto internacional, a hora da partida estava muito próxima. Para ganhar tempo, separaram-se na fila de controle de bagagens. No corredor de acesso à plataforma de embarque, Romeu não avistou Julieta. Procurou em redor, mas nada. Sentiu arrepios de angústia e preocupação. O que raio teria acontecido ao amor da sua vida? O que fazer? Suspirou. Pegou na mala e veio-se embora. Já está. E foi por aí que terminou mesmo, não é? E foi por aqui que terminou mesmo. Esta história, quando me a contaram, eu disse, então, como toda a gente deve estar a perguntar neste momento, então o amor da vida dele deixou-a vir? A pessoa em questão é mesmo assim. Fez questão, entre o romance e o bilhete de avião da viagem que estava paga, para raparigas há muitas, vamos mas é embora que o bilhete custa dinheiro. Esta foi a noção do romance e foi das primeiras histórias que eu disse que tenho que ir a escrever, porque de facto, enquanto todas as pessoas estão envoltas naquele romance, o fim é completamente inesperado. Inesperado. O Miguel nunca pensou escrever um guião para um filme? Eu secretamente eu tinha essa ideia. Sim. Não para filme, mas quando eu comecei a fazer estas crónicas, eu gostava, e um bocadinho baseado no processo de crowdfunding, permite-me aqui um à parte, porque para aliciar as pessoas a investir, sempre que o projeto chegava aos 30%, aos 40%, durante aqueles 2 meses de angústia, que a única coisa que eu fazia em casa era chegar a ver se já tinha chegado ou estava mais próximo do valor, eu presenteava as pessoas com um vídeo caseiro. E um deles foi contar uma história em vídeo. Ou seja, eu filmei-me a mim próprio a contar uma passagem daqui, de lá está. E aí sim envolvia a esposa e envolvia a filha. Porque uma história era para crianças, depois caso se tiver interesse também a leio, envolvia crianças. A minha filha fez questão de, porque ela adora esta parte da multimédia, fez questão de entrar e ler uma deixa. Portanto, esse vídeo também ainda está lá no Facebook. Pronto, e na altura eu comecei e depois comecei dei por mim a pensar, se calhar havia aqui mais histórias, que se eu juntasse aqui um elenco de 3 ou 4 pessoas, isto até dava aqui uma sequela engraçada. Mas infelizmente lá está, por questão de tempo e por também arranjar consenso com as pessoas e fazer este projeto, não desisti completamente da ideia, sim, ainda está aqui adormecida, quem sabe um dia, mas de facto tinha aqui pelo menos 4 ou 5 crónicas que se passassem. Nós vamos para a ponta final da nossa conversa aqui na Praça da Liberdade. Deixe-me só perguntar uma questão. Como é que situa, digamos, esta sua atividade, uma vez que profissionalmente trabalha no metro, conduz os comboios do metro, não é assim? Como é que é aí que ganha a sua vida? Claro. Como é que enquadra esta a sua atividade? Está entre a escrita criativa, entre um hobby, enfim, que importância é que isto tem para si, do ponto de vista intelectual, digamos, do seu equilíbrio psicoemocional? Que espaço é que isto te ocupa e que função tem na sua vida? Nós temos, e aqui vai ser o consenso entre os 200 e poucos colegas de profissão, nós temos uma atividade bastante desgastante. Estressante? Bastante mesmo. O que é que o estressa mais na sua atividade? Já agora, não apertar pessoas na porta, é isso? Não, pelo contrário, porque isso as pessoas já arranjaram, já se habituaram que se fizerem força a porta volta para trás e não se passa nada. E o comboio não arranca, certo? Exatamente. Portanto, tem dias que não é o metro, é um táxi. E as pessoas estão ali o tempo que for necessário. E depois queixam-se que andamos atrasados. Mas a nível pessoal, o que mais desgasta são de facto a disparidade dos horários. Desde o primeiro serviço que pega às 4 da manhã até ao último serviço que sai a essa hora, nós temos uma semana, entre outra, uma grande disparidade de horários. Nós podemos estar numa semana com horários a acordar de madrugada e podemos na outra semana a seguir deitarmos-nos de madrugada. E isto é terrível para o sono e para o descanso. E também tem dias que chegamos a estar 10 horas ou 11 horas no local de trabalho. Mas como é que é possível? Se a lei não permite isso, não é?
entre hora de refeição e deslocações para os vários, que nem sequer não há um ponto único de entrada ao serviço. Há vários pontos e às vezes há bastante distantes. Mas chegamos a ter turnos com 8 horas e 30 de serviço. Então você não anda sempre na mesma linha, é isso? Não. Nem sequer vamos sempre entrar ao serviço no mesmo ponto. Portanto, umas vezes vai para Gaia, outras vezes para Gondomar, para a Póvoa. Temos que levar o nosso carro para a Póvoa de Varzim. Pronto. E tudo isso implica grandes horários e deslocações e etc. No final, quer-se evitar aquela situação de passar meio-dia a trabalhar e outra metade do dia a dormir ou na pachorrice, na pasmaceira. E isto permite-me contrariar essa tendência. Ou seja, ter uma atividade... É aí que você encontra o seu equilíbrio. Ter uma atividade extra ou algo em que pensar ajuda-nos a contrariar o aborrecimento e a falta de vontade que muitos dos dias nós chegamos a casa. E, de facto, esta atividade extra, este passatempo, que de facto é um passatempo, permite-me criar uma rotina e uma disciplina que, para não cair de facto naquele marasmo de estou cansado, hoje não faço mais nada, vou estar aqui no sofá 4, 5 horas a ver televisão. Você vê muita televisão? Agora nem tanto, porque graças a isto e a andar a atualizar o blog e também o Facebook e a pensar em novas histórias, rouba-me um bocadinho à televisão. Alguém no metro reconhece como sendo, digamos, o autor do blog dos Tugas? Curiosamente, na altura que lancei o livro e daquelas ideias um bocadinho parvas que nós temos, eu achava que um dia que ia entrar a conduzir e vinha algum cliente com o livro na mão e eu, alguém está a ler o meu livro. Mas posso dizer que o livro foi lançado em setembro e ainda hoje não vi ninguém com ele na mão. Já agora vou contar uma história muito engraçada. Uma grande escritora, Agatha Christie, já era muito conhecida, e ela realmente era uma mulher com muita piada, não é? E um dia no aeroporto estava na fila justamente para apanhar o avião e vem um senhor a correr atrás dela e diz, por favor. E diz, é a Agatha Christie, não é? E ela diz, eu sou o seu leitor. E ela vira-se para ele, é você. Portanto, isso acontece até aos grandes, não é? Exatamente. Afinal era você, está certo, ok. Muito obrigado. Olha, agradeço muito a sua presença aqui na Praça da Liberdade. Quanto a si, amigo ouvinte, depois de percebermos estes estudos, já agora, Miguel, diga lá o seu blog, como é que as pessoas podem ir lá? www.cronicatugas.blogspot.pt cronicatugas.blogspot.pt. Vamos lá todos ver como é que é, e lá está também, certamente, esta entrevista, e também no Facebook. O seu Facebook é fácil também, não é? Basta colocar Miguel Correia e lá vai ter. No seu Facebook também esta entrevista aqui na Rádio 5, na Praça da Liberdade. Eu prometo voltar à vossa companhia na próxima semana, neste mesmo horário. Muito boa tarde. Senhor Comerciante, este ano.